Eu sei que você estava ansioso, que você estava esperando pelo segundo vídeo do canal Capital Final, porque aqui o padrão é alto, aqui tem qualidade. E assim, para você não ficar, né, com ansiedade, com o coração palpitando, eu vim aqui para sanar esta questão. Tem vídeo novo, agora. E ele tá especial. Eu vou expandir aquilo que eu falei para vocês no primeiro vídeo. Eu vou trazer para vocês outros exemplos de fenômenos sobrenaturais de uma forma mais científica, né? Organizada, uma espécie de catálogo. E eu sei que vocês vão se amarrar. A beleza desse mundo, gente, é que ele é bem vasto, repleto de coisas para conhecer, coisas inimagináveis. Ninguém é capaz de saber de tudo. E por isso, alguns mistérios eles vão se perpetuando aí, se propagando ao longo dos séculos e ninguém sabe exatamente como explicá-los. Um deles é de como é essa dimensão extrafísica, como é a vida após a morte, como é o outro lado. Mas a gente pode especular, né? A gente pode aventar possibilidades através da observação e tentar organizar para talvez a gente ter um vislumbre de como possa ser. Eu não estou com pressa para conhecer como é do outro lado, mas a curiosidade ela me levou a produzir esse catálogo, né, dos fenômenos extrafísicos. Eu classifiquei eles em classes, né? Porque nos relatos alguns padrões eles se repetem e a gente consegue estabelecer um padrão para podermos classificar o que é o que. E agora, gente, é muito importante que eu vou falar para vocês. Esse vídeo aqui, ele não existe para atacar nenhum tipo de crença, certo? Se você acredita que só existe anjos e demônios e que tudo e que as manifestações que assustam as pessoas, né, elas são apenas anjos caídos ou demônios, não tem problema nenhum, você não tem inimigo aqui. Eu não sou o dono da verdade e tudo que eu estou falando aqui pode estar equivocado, pode estar errado. Então, pegue esse vídeo e desfrute dele como uma forma de entretenimento, que assim a gente pode compartilhar nossos saberes de uma forma sadia e produtiva. E quando eu cometer algum erro, algum equívoco, vocês podem contribuir com a sua opinião ou com seu fato aqui nos comentários, certo? E depois dessa introdução demasiadamente extensa, meus caros, eu lhes apresento o guia definitivo dos fenômenos extrafísicos. Então, escolha um dos vagões do trem, fique bem confortável, aperte os cintos e vamos ao limiar da sanidade. Este é o Capital Final. Tu se amarrou no cenário novo, né? Vocês gostaram? Ó, isso aqui, eu fiz essa decoração todinha para vocês, ó. Olha como eu tô me esforçando. Na verdade, gente, isso aqui é um chroma key. Só dá para ver onde a minha mão some. E isso foi um presente do meu amigo Brandon Santos. Então, fica aqui aquela menção. Obrigado. Eu gostaria de agradecer às pessoas que tiraram um pouquinho do seu tempo para assistir o vídeo. Isso me deixou muito feliz. Eu não poderia deixar de mencionar vocês, certo? Então, muito obrigado pelo apoio, gente. Aquele beijo grande, é nóis. E caso você seja novo no canal e perdeu esse vídeo que ele tá sensacional, ó, vou deixar aqui no card aqui em cima para você assistir depois, ou então você pode parar esse aqui, assistir e voltar para esse, que os vídeos eles são complementares, para evitar de você ficar que nem merda na água, né? Boiando, o que é que tá acontecendo. Então, gente, além do povo das sombras, existem muitos outros fenômenos que eu vou apresentar para vocês. Hoje eu escolhi 5 dos mais famosos, né? E eles são do fantasma, do espectro, do poltergeist, espíritos e espíritos obsessores. E aí vai ser tudo bem explicadinho para vocês saírem daqui craque, sabendo identificar, bater o olho. O poltergeist, um fantasma, um espírito, um obsessor. Vai estar todo mundo craque. Espero que não seja preciso você usufruir desse conhecimento que eu vou passar agora. Mas se precisar, você vai estar craque.
E agora, pessoal, vou aderir aqui ao meu resumo para eu ler para vocês de uma forma bem precisa, né? O mais famoso deles, o fantasma, ele é uma essência residual. A descrição ela é mais famosa porque ela é a mais comum das manifestações. Ela trata-se de uma impressão energética deixada por um ser humano após a morte, podendo se tratar de uma morte muitas vezes trágica, especialmente de forma súbita. Agora eu vou falar um relato de uma experiência pessoal, né? Eu presenciei, não aconteceu comigo, mas aconteceu com uma pessoa próxima a mim e eu vi tudo acontecer. Uma das garçonetes, eu já trabalhei de garçom, ela derrubou uns 10 a 15 pratos de porcelana de uma vez. E ela levou a mão à boca e ela ficou pálida, ela empalideceu, não sei se eu posso usar esse termo, mas ela ficou branca, branca, branca e estava com dificuldade de falar. Quando ela finalmente voltou a si, aqui ficavam os pratos e aqui tinha ao lado dos pratos uma escada, aquela escada que ela não tem uma parede assim, ela tem apenas um corrimão de pedra, uma casa antiga, e nesse corrimão de pedra ela, enquanto pegava os pratos, viu uma senhorinha subindo as escadas, preparando alguma coisa num pilão, enquanto mexia, subia as escadas. Aí as interpretações que as pessoas dão é que antigamente haviam pessoas, né, que preparavam, né, o que aqui no sertão é conhecido como cabacinha, que é um termo usado para uma espécie de ungumento ou uma espécie de remédio do mato, remédio caseiro, que causava, né, a interrupção de uma gestação, né? Eu não vou falar o termo aqui porque o vídeo vai ser censurado, mas deu para entender. Era um preparado de plantas e ervas que interrompiam a gestação. Então as pessoas especulam que a pessoa ela poderia fazer isso, né? Eu gosto de ver de outra forma. Eu gosto de ver como se aquela pessoa ela estivesse cuidando de alguém muito doente lá em cima, estivesse levando um remédio ou uma papinha, um negócio assim. E segundo o que a moça falou, era semilúcido, era semissólido, não estava na mesma dimensão que a gente. Independente da interpretação, todas as duas são fortes o suficiente para manter esta energia aprisionada naquela casa. Mas essa energia ela não tem consciência, ela não é mais como se fosse, imagina um videotape e se repete, se repete, se repete. É como se fosse uma impressão ali. Está impresso naquele local essa energia. Dando continuidade, agora a gente tem os espíritos, né? Esse sim, o espírito ele é a essência, ele é a consciência. Então, o espírito ele é consciente. A consciência de um ser que já morreu, mas ainda retém individualidade e intenção. Pode se comunicar, observar, aprender. Nem sempre é visível, pode se manifestar em sonhos, presságios e sinais. Inteligente e emocional. Os conceitos mais complexos, como a do espírito, né? Eu vou trazer vídeos. Eu vou fazer um vídeo solo, né? Um vídeo dedicado àquele tema. Mas como aqui eu estou apenas apresentando, a minha compreensão da existência é o seguinte: a gente tem o corpo e nele nós temos o espírito e a alma. O espírito é a individualidade, o espírito ele é o José. O que o José é? As memórias, o que ele passou, né? A personalidade dele. E a alma é como se ela fosse a energia, como se ela fosse algo etéreo assim, e ela é indestrutível, ela é imortal, a alma, né? A alma dos seres, independente se ele se salvar ou não,
a alma vai para Deus, né? A alma volta. Aí o espírito é a consciência. Aí esse daqui, gente, ele é muito intrigante. Esse daqui, ele é muito interessante. O espectro, ele é muito interessante, né? Ele pode ser tido assim como um mau presságio. Ele pode ser uma espécie de enigma. Ele pode se manifestar, ele geralmente se manifesta antes e durante catástrofes. É como se fosse um enigma a ser desvendado. É como se fosse aquele que o pessoal chama de mau agouro. Olha lá, essência, visão aterradora e simbólica, ou seja, é algo feio ao se olhar, é algo que te dá medo e ele vai ter um simbolismo para as pessoas tentarem desvendar. A descrição é uma manifestação visual poderosa, muitas vezes traumática, que simboliza medo, presságio ou culpa. Pode ou não ser real, às vezes uma forma de pensamento, associado a avisos de morte, tragédias ou revelações, intenso, mas passageiro. E isso a gente poderia classificar como uma manifestação espectral, algo traumático, uma mensagem de algo traumática antes ou durante uma tragédia. E agora, pessoal, aqui não está por ordem de grandeza, nós temos o poltergeist. Poltergeist, apesar de ser muito difundido em filmes e em séries e em contos, né, em livros, ele pode não ser uma questão sobrenatural, você acredita? Inclusive tem um caso muito famoso no Brasil que se chama A Garota Poltergeist ou A Menina Poltergeist. Você pode achar com algum desses termos na internet. E ele é bem interessante, ó. Essência, força, energia destrutiva. A descrição do fenômeno causado por energia psicocinética inconsciente, geralmente ligada a adolescentes ou emoções reprimidas. Olha só que interessante. A gente não sabe até onde a mente da gente é capaz de influenciar na matéria, né? E como esses limites não estão estabelecidos, a gente pode supor que alguns deles sejam produzidos pela própria mente, pelo próprio indivíduo. São objetos se movendo, barulhos, pancadas, pode acontecer até incêndio, uma coisa pegar fogo, e pode ser confundido com uma atividade maligna, mas é só uma questão ali de um distúrbio da psique que está se manifestando fisicamente. E geralmente, quando a pessoa passa por esse processo aí, quando a pessoa supera esse processo aí de repressão, quando ela passa por isso, o fenômeno vai embora junto, ele se acaba, ele se dilui. E por fim, pessoal, eu vou falar aqui para vocês a definição do obsessor, né, do espírito obsessor. Espírito parasita e fixado, se conecta emocionalmente a alguém vivo, muitas vezes por laço de ódio, vingança ou apego. A pessoa morre e ela fica fissurada, digamos que ela morreu de forma não natural, né? Alguém foi lá e terminou o ciclo da vida dela. Ficar obcecada pela pessoa que fez mal a ela. E ela vai se conectar, ela vai fazer um elo ali. E para ela continuar nesse plano, ela vai ter que sugar a energia daquela pessoa. Se alimenta de energia vital da vítima. Olha só, é como se fosse um vampiro. Está ali se alimentando de você. Está ali consumindo a sua energia. Pode causar depressão, pensamentos obsessivos, ou seja, pensamento obsessivo é quando você fica que nem uma radiola rodando no mesmo canto sem conseguir pensar em outra coisa. Meu amigo Antônio já falou sobre isso. Pode te deixar exausto e causar surto. Olha só que coisinha mais fofa. Causa só isso. Causa só esse pouquinho. E é isso, pessoal. Nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixar aqui o seu comentário. Dê um joinha para fortalecer. É muito importante que você envie para as pessoas que gostam desse tema ou que sentem uma certa curiosidade. Ah, e comenta também assim, ó.
curioso. Quem comentar curioso aqui embaixo, eu vou saber que assistiu o vídeo até o final. E é isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.